TV Cidade. Olá, empresas e negócios em mais um esbravejo, que é a nossa moda de ultimamente aí, de vez em quando a gente interrompe o sentido do programa Empresas e Negócios, que é falar sobre os assuntos empresariais da nossa cidade, nossa região, e desviamos para comentários do que ocorre no dia a dia de nós todos, né? E do país, do município, do estado, das empresas, nas andanças, né? No que nos comentam. Então a gente costuma fazer colocações sobre esses itens. Nesta época, obviamente, não tem condições de você não falar sobre esse protesto, né, que está acontecendo no país inteiro. Já fazem aí 1 ou 2 semanas. Esse programa é gravado. Ele vai ao ar, aí vai ficar no ar 2 semanas. Estamos gravando ele no início de julho. Eu estou dizendo isso aí porque tem certas coisas aqui que pode dizer, mas o Amaro está falando uma coisa que está errada, não aconteceu. Mas às vezes, neste momento, o que eu vou falar é o que está acontecendo. Então, olha só o lance aqui. Alguma corneta que nós já vamos fazer aqui. Presta atenção. O professor do meu genro, lá na engenharia da UPF, estava dando aula, são lá 30, 40 alunos, Igor, e uma aluna, ele estava no quadro escrevendo e ela diz, professor, eu queria que o senhor autorizasse amanhã ter o protesto aqui em Passo Fundo, foi uma quinta-feira destas, nos liberasse para nós irmos para o protesto. E ele é meio irônico, o professor, sabe? Aí ele largou e se virou assim e disse, protesto de quê? Aí começa por aí, né? Protesto de quê? Não, nós estamos protestando contra a passagem do ônibus, que está muito cara. Diz, você vem de ônibus ou de carro? Eu venho de carro. Não, só para saber. Passagem de ônibus e também sobre a PEC 37. Aí ele diz, o que é a PEC 37? E ficou aquele silêncio, né? Aí diz ela o seguinte, não, é que todo mundo está falando dessa PEC 37 e a gente é contra. Então, só para dar um norte, às vezes, do que significa um protesto, por mais democrático que seja, né? Então, começou esse protesto há algumas semanas, hoje você já tem protesto de caminhoneiro, protesto de sindicalistas, de médicos, pasme, protesto de médicos. Hoje eu vi na televisão protesto contra os impostos. Tá, tudo bem, é um absurdo a nossa carga tributária, mas daí você vai resolver com o protesto? Não, isso depende do governo, né? E aí, o que eu posso afirmar, Igor, para você e os telespectadores, quem reclama está imaginando que vai receber alguma solução, não vai. Isso eu posso avisar para você que não vai, porque o governo é de uma total incompetência que não vai resolver nada. Agora inventaram esse negócio aí, até o plebiscito, que a revista Veja, já vou fazer um comentário do que ela falou, plebiscito que agora o PMDB já não concorda e que vai levar 70 dias e que aí o prazo para a Câmara vai ficar 10 dias para ela poder votar para valer a partir de 2014 no final do ano. Quer dizer, é brincadeira, né? Então a Veja diz o seguinte, tem um artigo do Toledo, o articulista de Veja, que ele começa a falar sobre determinado assunto, o plebiscito, né? E eu vou citar uma pergunta que poderia ser feita. Uma pessoa que utiliza, uma cliente, um salão de cabeleireiros e que cobra R$400 em determinado mês para fazer aquele serviço. No outro mês, R$400. Aí no terceiro mês, 400, sempre R$400. Aí passado 8 a 9 meses, 3.125 pelo mesmo serviço. Aí a pergunta para o plebiscito seria a seguinte, você é contra ou a favor, sim ou não? Óbvio que todo mundo ia dizer que é um absurdo, né? É contra, sim. Aí ele continua, esse articulista de Veja, a falar sobre o plebiscito, outros assuntos, e lá no final ele diz, eu quero voltar a esse assunto do cabeleireiro, lá do salão de beleza. Existe, é real este exemplo que a Folha de São Paulo que levantou. O exemplo é real. Acontece o seguinte, a presidenta Dilma, ela nas apresentações que fazia pela televisão ou na solenidade, então ela contratava esse salão para fazer maquiagem, tudo, nada mais justo, está corretíssimo, né? E era R$400. Aí no dezembro do ano passado os caras resolveram cobrar 3.125. E sabe o que aconteceu? A presidenta da República pagou.
Pagou e agora é 3.125. Então ele questiona o Toledo, diz uma administração que não sabe nem administrar um disparate desses, vai querer administrar com sucesso o país. Isso é realmente uma loucura. Então o governo não sabe o que fazer. Outra coisa, protesto desse gênero, você tem que ter pessoas de mão forte. Nós tivemos grandes decisões no mundo, historicamente. O Pedro o Grande da Rússia, ele foi à França visitar naquela época, lá em 1700, 1600, 1700. Ele foi na Rússia, na França, e viu lá que todo mundo não usava barba. Porque na Rússia todo mundo usava barba comprida, lá na cintura. Aquela barba negra, toda a corte usava. E ele chegou lá e disse, mas por que você não usa um barba? Barba pra quê? E ele achou que aquilo era limpo, as pessoas, cara limpa, como você chama, né? Resultado, ele chegou lá na São Petersburgo, que era a capital na época, e disse o seguinte, a partir de amanhã, toda a corte, que eram milhares de pessoas, para entrar na corte aqui só sem barba. E tem saudações, acabou, é isso aqui. Quem quiser entrar tem que cortar a barba. O resultado, dali a 2 dias, todo mundo estava sem barba. Né? Então o Masson não ouviu ninguém fazer isso. Né? Ataturk, agora na Turquia, em 1925, ele fez algumas barbaridades lá, mas ele também disse o seguinte, os clérigos lá, o país quase 100% muçulmano, não, mas aí tem que ser assim, o Alcorão, não. Religião lá, Estado aqui, e que assim seja. E assim foi. Alguns iatolás lá que se incomodaram, ele mandou matar. Isso está errado, mas ele fez. Os militares aqui no Brasil, a chance que perderam, Igor, tiveram do poder 20 anos, com horas sem Congresso, sem Senado, sem nada. Mas por que não fizeram a reforma do Estado, meu Deus do céu? E 1000 reformas que nós hoje estamos necessitados, né? Que para fazer tão rápido teria que ter militar de novo, né? É uma coisa impressionante. Eu esse dia comentava com a minha família, a minha família e a família da minha família são de origem fronteiriça. Janguistas, brizolistas, getulistas, né? Todos. Nós somos de São Borja, então imagina só. Aí eu ouço um comentário de Adroaldo Streck, que foi deputado no PDT, um jornalista, conceituadíssimo, e que de uma hora para outra saiu da polícia, não se candidatou, saiu da política. Estava ele e Alceu Colares, o Colares quase matou ele quando ele disse o seguinte, ele disse, olha, sabe o que eu acho? Que os militares agiram certo com fazer a Revolução, porque estava uma anarquia tão grande e teríamos uma revolução socialista, uma Cuba, um Vietnã, naquela época os americanos já na costa, mas então eu acho que os militares anteciparam isso e evitaram esse derramamento de sangue. Bom, há tempos atrás para mim isso seria uma heresia, né? Mas eu comecei a fazer reflexão. Sabe que tem que pensar sobre isso. Como é que estava o governo? Eu vivi. Tinha 18 anos, ou 19 anos, eu tinha lá em 64, sei bem dessa história. Complicadíssimo como estava a anarquia no país, né? Embora sejam dos meus correligionários lá, que eram e conterrâneos, os mandantes, né? Então, isso é uma reflexão que a gente tem que fazer, como entre outras, né? No programa esse do William Vac, do Canal 31, da Rede Globo, ele entrevista cientistas políticos que afirmam que a incapacidade, que a incompetência do governo, principalmente da presidenta Dilma, é a toda prova, é uma coisa escandalosa, né? Diferentemente de Lula, por exemplo. Lula pode falar o que quiserem dele, e tem bastante gente corneteando por diversos outros assuntos, mas ele sabia como tomar decisões. Ele era um homem do povo. Fatos como esse, ele tomava decisões pontuais, é para já e amanhã e acabou o assunto, né? Então é uma coisa complicada. Eu estou falando para vocês desses bravejos, fazendo colocações assim pontuais que eu anotei aqui, que me vem à lembrança. O vandalismo, os vândalos, por exemplo, que estão assaqueando, estão entrando lojas, quebrando loja e batendo em pessoas, coisa e tal. Olha, o seguinte, eu acho que a polícia está agindo muito leve. Se eu fosse o governador, eu diria publicamente o seguinte, ó, a polícia, nestes vândalos, nestes marginais, ela vai baixar a ripa, vai baixar a lenha. E é para a ordem minha para baixar a lenha se eu fosse o governador. E depois vamos entender com os direitos humanos aí, que se quiserem reclamar. Porque não tem outra saída, senão vai entrar, qualquer dia, vamos entrar em lei marcial aí, Igor. Estado de sítio,
Que aí o toque de recolher, que aí a coisa realmente vai ser complicada. Mas eu vou pedir o nosso intervalo e retorno nesse segundo bloco com outros assuntos desses esbravejos que está. Eu já tenho dito todos os programas, eu digo isso, vou continuar dizendo. Eu começo calmo a fazer o programa, eu termino irritado, de tanto que os assuntos são palpitantes. Retornamos em seguidinho. Retornamos, empresas de negócios, fazendo mais um esbravejo. Presta atenção nisso aqui. Vocês são jovens, os telespectadores, a maioria hoje não lembra como é que era na época dos militares, né? A maioria não lembra. Existia uma matéria nas escolas chamada Moral e Cívica. Essa matéria, essa cadeira, como é que você chama, Jamile? Moral e Cívica. Então, ensinava civismo, ética e patriotismo, né? E depois, os militares saíram do poder e o que aconteceu? A Moral e Cívica saiu fora. Não tem mais, né, Jamile? Saiu fora. Saiu fora do currículo escolar. É um absurdo, porque isso aqui as pessoas aprendiam. Pelo você ficar martelando em cima do adolescente, da criança, o que significava moral e cívica. A nossa cultura é complicada, por isso que é necessário. Esses dias eu estava vendo na televisão um levantamento de uma empresa americana que fez no Brasil, fez um levantamento no Brasil e fez também nos Estados Unidos. Fazendo o seguinte, Igor, a pessoa chegava no caixa e a caixa dava um troco a mais. Dava um dinheiro a mais. Às vezes até ela devolvia a nota de 100 que o cara deu, mais o troco, para ver o que acontecia. Cara, 90% levou o dinheiro embora. 90%. E dos 10, que seria 10%, que chegou e disse, mas a senhora está me dando demais aqui. E devolveu 1 em 10 aqui no Brasil. Um cidadão chegou o repórter chegou, mas o senhor pegou a sua nota de R$100, ela devolveu e o troco junto, ela esqueceu de ficar com a sua nota de 100. Não, aonde? Puxou. Ah, não, mas esse 100 eu já tinha. Não, eu já tinha e pronto, e acabou. Um cidadão de quase 70 anos de idade. Então, por isso que eu digo, você tem que ter essas instruções tipo moral e cívica de novo, para poder ensinar como é que funcionam as coisas, né? Nós vamos falar sobre transportes e trânsito, diversos desses artigos aqui, mas escuta uma delas, que eu vou ser obrigado a concordar com todo esse protesto aí. As empresas de ônibus, as grandes, não os pequenos, que tem 2, 3 linhas, mas os grandes que têm as principais, a quantidade de linhas de cada cidade importante, o ganho é uma coisa astronômica. Se baixar aí 20%, 30% o valor da passagem, não vai acontecer nada. Nada no caixa da empresa de tal é a lucratividade, pelo menos essa notícia que eu tenho, né? Outra coisa, o que fez o governo do Rio Grande do Sul com os pedágios? Fechou, não renovou, fechou e ele abriu os pedágios. Que negócio ruim é esse, né? E não queremos pedágio, isso é uma barbaridade, tirando do dinheiro do povo. Agora, se for uma empresa estatal tirando, não tem problema. Continua tudo igual. Eu duvido, quero ver o que vai acontecer com as estradas daqui a alguns anos, né? Alguns anos. Falam que o valor do pedágio está muito alto, em alguns casos é verdadeiro, mas tem que fazer a licitação bem feita, gente. Bem calculada. Tem que pegar pessoas que entendam de cálculo atuarial. E outra coisa, e cláusulas contratuais, que dali a 1 ano, 6 meses, sejam revistos, se caso, tanto para um lado como para o outro lado. Mas isso não acontece. Então aí vai ficando os preços, vai subindo, daqui a pouco fica inviável. O aeroporto, isso eu li hoje, o aeroporto em Porto Alegre, Dona Vera, que nós chegamos naquela loja lá, uma loja de Porto Alegre do aeroporto, que já estava o aluguel a R$102 mil por mês. E o aeroporto é estatal. 102 mil, a loja fechou. Como é que vai sobreviver pagando 102 mil de aluguel? É uma coisa assombrosa, né? Agora, o trânsito de Passo Fundo, de novo, para nós fechar esse nosso programa aqui, Igor, desses bravejos, o trânsito de Passo Fundo continua
tudo como Dante no quartel de Abrantes. Tem ações super simples de resolver. Super simples. Não resolve. Por exemplo, os caminhões que não podem estar transitando das 10 da manhã até as 19 horas. Isso é uma barbaridade, é jamanta, parando fila dupla, mas ninguém faz nada. Aliás, tem empresas que cumprem. Esses dias eu saí daqui, fui viajar, saí era 7h15, 7h30, passamos em frente a umas lojas, ali na Avenida Brasil, as lojas aqui de empresas de fora, né? Porque aí não tem poder de pressão contra o prefeito ou a administração. Todas elas com os caminhões estacionados, um na frente do outro, para descarregar. 15 para as 8, 7h30, as mercadorias. Mas é assim que tem que ser. É a lei, mas ninguém dá bola para isso, fica a cidade atravancada. Hoje mesmo, 3 da tarde, passei por Jamantas, lá no centro da cidade, né? É uma coisa impressionante esses veículos de carga. O regulamento, a regulação dos telentulho. Mas, meu Deus, é só uma falta de vontade. Pega ali e diz o seguinte, como em qualquer cidade evoluída, telentulho é 24 horas. Você largou o telentulho para recolher um lixo de obras ou não de obras já existente. E não você pegar o telentulho e colocar na frente de uma casa para aí você começar a gerar o lixo e fica lá uma semana. Aquele troço de ferro ali, que é perigosíssimo num acidente, né? É só regrar. Porto Alegre, cidades, Novo Hamburgo, tudo é 24 horas. De manhã, à tardinha recolhe. É só regulamentar, não precisa vereador, não precisa câmara, discussão de projeto, nada. Só que hoje você faz tudo com consulta pública, né? Uma das opiniões que eu tenho, por exemplo, o corredor de ônibus, eu pessoalmente acho importante. Não vai acontecer, porque vão fazer audiência pública, ver o cara que não sabe nada, não conhece nada, vai para lá e meia dúzia vai dar, porque de 200 mil habitantes, numa audiência pública vai aparecer lá 100 pessoas, 200. E aí a administração vai se nortear por essa opinião de 200, 300 pessoas. Mas como disse o próprio Datena, que mesmo com 1 milhão de pessoas protestando no Brasil inteiro, representa apenas 0,5% da população nacional, que é 200 milhões. Essa é a verdade, né? Então, esse assunto do trânsito não tem, coisa simples. O ônibus, presta atenção, ônibus que não são urbanos. Os ônibus de rodoviária, interurbanos, os ônibus de universidades, passa tudo pela Avenida Brasil. Aí você chega lá, mas não tem cabimento. Mas por que foi feita a perimetral, que foi a grande obra do prefeito Caion, as perimetrais? É para isso. Mas desvia. Mas aí eu fui falar uma vez com o prefeito. Aí ele é o seguinte, mas aí o pessoal quer descer lá no Notre Dame, como é que vai fazer? Para ficar, como é que é em Porto Alegre? Onde é que para os ônibus de Porto Alegre? Para na rodoviária, que aliás é bem na ponta da cidade. Estaciona ali, as pessoas descem e vão dar um jeito. Mas que coisa séria, né? Então esses bravejos que eu faço é para tentar, porque que as pessoas façam ação. Façam ação. Tome a medida. Não, são coisas fáceis para a administração fazer. Não precisa da aprovação de ninguém. É só a vontade, que se chama vontade política de fazer, né? Então eu não vou me cansar nunca de falar sobre essas coisas no meu programa. Trânsito, eu acho que é uma das principais. Igor, o nosso tempo está se esgotando. Obviamente que eu gostaria de fazer toda semana um esbravejo. Assunto tem. Mas eu também não quero me tornar chato, né? E ficar falando ao vento aí, coisas que não serão resolvidas. Mas eu acho que eu falo muita coisa aqui na televisão, no canal 20, que as pessoas gostariam de falar. E infelizmente não tem um canal como a gente tem para poder fazer esses esbravejos. É isso aí, nosso tempo se foi? Então eu agradeço aos telespectadores e retornamos na próxima semana. TV Cidade.